Foi. É um prazer estar novamente convosco para compartilhar algo para o nosso espírito. Algo que traga edificação, que vai servir de material para a construção da nossa estrutura de vida. Pois nada há de novo que já não tenha acontecido, e a melhor coisa é se inspirar, buscar conhecer, aprender, rever quem já veio antes de nós. As novidades que o mundo oferece são passageiras, mas o que dá a estrutura, posso até já criar um paralelo aqui, fazer uma alegoria, uma comparação. Quero vos dizer que até mesmo a construção civil, a arquitetura, o que mudou foram as fachadas, mas as bases que os mantêm em pé continuam as mesmas. Assim deve também o nosso entendimento se aperceber que mesmo que mude a moda, mude conceitos, mude alguma coisa, mas aquilo que dá sustentabilidade à vida, que alimenta a vida, que faz com que se tenha longura de dias e longevidade de vida, aquelas bases, aqueles princípios que Deus estabeleceu desde o começo, não devem serem ignoradas. Então, meus amigos, meus irmãos, estamos no começo de mais um ano, mas o ano pode ser novo, como pode ser mais um, de acordo com o material que se usa na construção da vida, de acordo com a maneira que se pensa, de acordo como a sua mente está firmada e no que a sua mente está firmada. Porque quando existe uma mente firmada em Deus, na palavra, nos princípios, na verdade, nos padrões de justiça, quando se tem uma vida de padrões morais, princípios espirituais, e assim eu tenho certeza que pode vir o que vier, os ventos, chamados ventos de doutrinas. Quem está firme em Cristo jamais encontrará um Cristo ou algo que venha substituir a Cristo e que o substitua com excelência. De maneira nenhuma. Porque o Cristo que nos amou, que por nós se entregou, que se dispôs e morreu a nossa morte e nos oportuniza a vivermos a sua vida, ele não nos abandona. Não. Ele está conosco. Ele é o Verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens. E a luz veio a esse mundo. E observem, e as trevas não prevaleceram. Nunca demais repetir verdades. Foi tão forte e tão real a vinda de Cristo, que através de sua vinda, criou-se uma nova era, um novo tempo, uma nova contagem dos próprios anos. O ano que entramos, 2021, é a partir de Cristo.
foi tão real. A luz veio a este mundo e as trevas não prevaleceram. Então, aonde e quando a luz começa a clarear os porões da vida, aqueles porões não continuam mais na desordem, na obscuridade. Assim é o ser humano, que a partir do momento em que ele se predispõe a andar na luz de Cristo, a sua vida não será mais uma obscuridade. Ele não estará mais perdido, ele não estará alheio à realidade como muitos. E se muitos não sabem de onde vieram, e não sabem quem são, e não descobriram a que estão nesse mundo, e ainda nem têm um propósito, uma disposição do que podem fazer, esses sim, nem saberão para onde irão. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, descobrimos a nossa origem. Então nós precisamos saber de onde viemos e também quem nós somos e qual é a nossa missão, qual é o desígnio, qual é o propósito de eu estar existindo, de você estar existindo. Começam aí a estrutura de uma mente, estrutura do ser. Porque as pessoas estão numa luta desenfreada pelo ter e ainda não descobriram o seu ser. O nosso ser é um campo ainda inexplorado. Que quanto mais nós nos aproximamos das nossas origens, ou descobrimos nossas origens, descobrimos o nosso propósito de vida, com certeza a vida terá mais sentido, mais alegria, mais firmeza, mais perspectiva, mais vontade de viver, lutar, vencer, mais vontade de querer que, assim como nós entendemos, assim como se revelou para nós a riqueza divina, a salvação chegou até nós, a gente tem desejo de também levar para os outros. O diabo criou muita confusão, justamente criando essas confusões, tá? Das origens, a origem da vida, a origem do ser humano. E o pior, que quem não sabe nada, qualquer coisa pode servir como uma pseudo-verdade. Se não conhece nada, não tem como questionar. Mas depois de se provar a vida, a gente sabe de onde ela vem. Depois de provarmos o perdão dos pecados, a gente sabe quem pode realmente tratar coisas tão complexas, tão fortes, tão difícil de se resolver, mas quando se busca na pessoa certa, se crê na orientação certa, as coisas acontecem de uma maneira milagrosa, maravilhosa, valorosa, que não se negocia depois. Eu tenho falado e repetido muitas vezes, eu não negocio a minha salvação. O preço dela custou caro, porque eu sei que o estado que eu estava não foi qualquer coisa que me tirou daquele estado, foi alguém poderoso. O que atuou na minha vida não foi mandinga, não foi, como se diz, pensamentos positivos, mas foi o poder da palavra. Então, meus queridos, é ano de quê? De buscarmos essa estrutura. E a melhor coisa para saber como as coisas funcionam, vamos buscar nossas origens. Vamos ter uma identidade como filhos de Deus. Vamos entender e procurar descobrir qual é o propósito. Uma vida sem propósito, eu quero dizer para todos, a morte não é tragédia. Porque a morte é o encerramento
de um tempo de vida terrena, mas a vida não morre, morre o corpo, a alma e o espírito não morre de ninguém. Mas se em vida terrena a pessoa não aproveita essa oportunidade para se relacionar com Deus, para descobrir o propósito da vida, para se conhecer, descobrir as suas origens, se não aproveitar, vai continuar numa vida de trevas, mesmo depois da morte. Mas se você em vida descobrir a luz, o Senhor sempre será a tua luz. Porque a Bíblia diz, e eu creio no que ela diz, porque eu provei o que ela diz, e funcionou o que ela diz. É verdade o que ela diz, que Ele é luz. E quem anda nele não anda em trevas. E Ele é Senhor, tanto de vivos como de mortos. É dessa maneira que nós vamos nos conhecendo, vamos nos descobrindo, e vamos encontrando o verdadeiro sentido. Então, meus queridos, o prazer da vida está na vida. Deus é vida. Jesus é vida. A palavra de Deus gera vida. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. A palavra é poder. Então, meus queridos, é coisa simples. Mas as pessoas parece que para uma mudança de vida terá que acontecer algo sobrenatural. Sim, a fé tem uma ação sobrenatural. Que você ao natural aceita a instrução do que a palavra diz, que virão resultados sobrenaturais. Amém? Hoje é um dia especial. Esta série de ensinos, buscando estrutura, porque temos algo a aprender. Nós precisamos. Existe uma guerra de dois reinos. De antes, essa guerra parecia ser só no mundo espiritual. A partir deste ano, o novo governo mundial, que é um governo anti-Deus, anticristo, um governo que tem como propósito destruir a cultura judaica cristã. E daí? Você vai aceitar com que tudo que você aprendeu de Deus, você irá aceitar que essa cultura de família, de princípios, de a própria família, pai, mãe. Bom, já tem lugares que as escolas baniram essas comemorações, Dia dos Pais e Dia das Mães. Tem países que já baniram festividades natalinas. O diabo sabe aonde ele deve trabalhar para ele ter um domínio completo, um domínio total. É destruir a cultura. Eu há muito tempo eu trago em meus ensinos, pregações, inserções da palavra, que nós precisamos viver debaixo do governo de Deus. E eu quero dizer que a maneira que nós vivemos é a cultura nossa. E sempre que vão afastando a palavra de Deus, o expediente de culto, a liberdade religiosa, vão enfraquecendo a cultura. E uma cultura fraca, ela é vencida por uma cultura imposta, por regimes impostos. E aí, quero vos dizer que as mudanças sempre vêm
imposta por alguém que usa mais força, por alguém que emprega mais força. Não pense mesmo que o diabo seja um inimigo vencido, mas os que seguem as ideologias deles são pessoas hábeis, dedicadas, comprometidas, iludidas. E é exatamente isso que acontece. Mas como precisamos buscar estrutura, vamos ver, tem um texto muito interessante, que eu gosto muito dele também, que eu falo aqui seguido, é Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Provações, nós temos que pegar para não ficarmos muito limitados, sem uma visão. Provação, bom, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações. O que é provação? Pense, vamos pensar junto. Ah, provação não porque eu fui tentado a pecar. É uma provação. Porque Deus não tenta ninguém. Ah, eu quase fui enganado porque veio um profeta profetizar a respeito da minha vida, prometendo um monte de coisa, mas não me ensinando a nada. É uma aprovação. Quero dizer que Deus não dá nada pronto, Ele dá tudo como semente. Ah, eu já ouvi uma vez uma situação lá no meu gabinete, no outro gabinete, uma pessoa, um empresário me procurou: pastor, eu ia muito ali numa Profeta que tem aqui em Novo Hamburgo, mas ele, porque via o carro que eu tinha, que eu chegava, ela só profetizava para mim bênção. E eu ia lá porque eu estava tudo errado. Eu precisava de uma palavra corretiva, diretiva, uma palavra que puxasse a minha orelha para que... Porque eu tinha a vida toda desajustada, errada, eu sabia, a minha consciência me acusava, mas ela nunca tratou e me deu palavras para me cuidar da minha consciência, para que eu estivesse preparado para ter bênçãos como herança. Só profetizava riquezas, belezas e maravilhas, tudo. E ele me procurou. E eu, queridos, a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Se você não aceita correção, é porque você não quer o ajuste que Deus quer dar para a sua vida. Se você só quer desfrutar e não quer pagar o preço de nada, não quer se levantar no que caiu, se corrigir no que errou e se preparar para o que não sabe e que a vida vai lhe exigir, não adianta correr atrás de direção, de mentoreio, não adianta correr atrás da bênção. É a obediência à palavra que nos prepara para que a bênção encontre espaço para nos seguir, nos acompanhar. É a nossa obediência à palavra, é o nosso temor a Deus,
é a obediência aos mandamentos, aos princípios, é que faz com que a bênção grude em você, pois para cada prática de ensino que Deus nos deixou, existe uma bênção agendada como recompensa. É dessa maneira. Mas Tiago diz, tende por motivo de grande alegria o passares por várias provações. O que é uma provação? Estamos no novo ano. E esse novo ano, nós precisamos buscar estrutura, preparo, para o que este novo ano estará exigindo de nós. Então as provas são as dificuldades que vamos enfrentar. As provações vêm em forma de crises, de quarentenas, de nova ordem mundial, que vem através de ideologias, que vem através da imposição de governos radicais, com medidas insanas. Medidas insanas. Criam medidas para o povo, mas eles mesmos não cumprem. Isso já existia, isso não é uma nova, não é um novo do agora. Lá no livro de Mateus, quando Jesus veio, ali Mateus registrou, e ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que criais leis, medidas, que não conseguem mover, praticarem, mas impõem para o povo. Então tudo o que acontece, nada há de novo, já aconteceu. Nós que precisamos entender e estarmos preparados para viver um dia de cada vez. Uma mente firme. Uma mente firme. Deus mantém em paz. Já profetizou o profeta Isaías. Capítulo 26, verso 3. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente é firme. Dessa maneira. Então a nossa mente firme, a nossa fé firme, o nosso propósito firme, nós teremos paz. Observe também nos dias do povo judeu, quando foi levado cativo para a Babilônia. Ali tinha profetas que começaram a profetizar mudança, libertação, retorno à terra, e o Senhor mandou calar, calem. Ninguém vai sair daqui enquanto não pagarem a dívida que ficaram devendo, enquanto não cumprir o número de anos que viveram em desobediência. E nesse número de anos que terão que praticar a obediência, se vocês quiserem paz, vocês terão que lutar pela paz. Se quiserem comer frutas, terão que plantar arvoredo. Exatamente. Quando a pessoa não valoriza o que Deus dá de graça, depois tudo terá um preço mais caro. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Meu irmão, minha irmã, aproveite a graça. Não deixe que a graça se torne vã, que você perca as oportunidades que Deus tem lhe dado. Aproveite bem essas oportunidades. Prepare-se para a sua vida. Porque a vida não dá, a vida devolve. É o que sai de você, é que ali na frente você vai encontrar como benesse, como ajuda, como recompensa, como herança, como dádiva, como colheita. É dessa maneira que vamos construindo a nossa vida. Então, crises são necessárias. Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passares por várias provações. Crise é uma provação. Uma quarentena é uma provação. Essa nova ordem mundial é uma provação. A apostasia da fé é uma provação. A falsa religiosidade aí enganando é uma provação. O espiritualismo é uma provação.
Outro evangelho que não tem base bíblica é provação. E nós temos que saber discernir. Mas quero vos dizer, se você tem uma mente firme, o Senhor vai te dar a paz. E a paz de Deus em nosso coração é um árbitro. Ela vai dizer, é verdade, não é verdade. Vai firme ou não lhe dá certeza e firmeza para você continuar. Então quem está em Deus, mantém-se firme. Então, vamos lá. Crise são provas. E as crises são necessárias. E é nas crises que nasce um líder. Crise são oportunidades para criar, para mudança, para ajuste, para aprendizado, para preparo, para rever, para reconquistas. Será que sua crise não tem alguma coisa a ver com as perdas de valores, e valores importantes que você não quis mais levar a sério, de princípios da palavra que você não quis levar a sério, do temor a Deus que você deixou morrer, do amor a Deus que você deixou apagar? Tudo isso é para nos chacoalhar. Não adianta buscar lá na frente, ignorando coisas importantes que se deixou para trás. Se a sua construção de vida não está indo bem, qualquer vento balança. O problema está nos fundamentos. Não está na pintura, não está na decoração, não está na fachada exterior, está lá nos fundamentos. Se sua vida não se firma em Deus, revise seus fundamentos, os fundamentos da sua fé, os princípios de Deus. Será que não tem valores invertidos? Será que você ainda não aprendeu que a primeira guerra que nós temos que vencer é a que está dentro de nós? A nossa carne contra o nosso espírito, a nossa vontade querendo prevalecer, ignorando necessidades, os nossos sentimentos estar arruinando o nosso comportamento, deturpando o entendimento. Será que a sua vida não está em busca do prazer e não em busca de estrutura? Busque a estrutura que te dará um prazer continuado. Mas busque o prazer, só prazer, que você nunca terá estrutura. E a vida um dia vai exigir. A vida vai exigir que você tenha base, fundamento, reserva, experiência, crédito. A vida vai exigir. Amém? Nosso horário já avançou, mas tem muita coisa para nós falar ainda. São nas crises que se apresentam soluções diferenciadas. Mas é o entendimento que no meio da crise avalia. Valeu a pena eu ser como... eu continuar sendo como eu vinha sendo? Se como eu era, eu cheguei aqui e estou agora aí sem base, sem fruto, sem estrutura, sem perspectiva. Não é tempo de mudança? Deus nos dá tudo como semente. Mas a semente que Deus tem lhe dado, você tem semeado na carne ou no espírito? Deixa eu trazer a aplicação disso. As oportunidades, por exemplo, 24 horas por dia são semente de tempo.
capacidade para servir, amar, interagir, são sementes. Sua capacidade é uma semente, seu tempo é uma semente. Mas essa semente que já são sua, é que você tem a gestão sobre elas. Você semeia na carne ou no espírito. Não é falta de semente. O resultado social de cada um. Não. Todos recebem essa semente em igualdade. Os resultados que a vida de cada um está tendo, é no tipo de terreno que estão semeando. Semeando na carne. Vive um momento, mas quem semeia no espírito, constrói com base, com segurança, com preparo, com longevidade e os levará até a eternidade. É o terreno que você semeia. Repense. A semente é Deus que tem dado, que são as oportunidades. Mas é aonde você semeia, com quem você semeia, com o que e no que você gasta o seu tempo. É da terra que vem o resultado. Boa semente Deus a cada dia tem nos dado. Desse expediente que eu passo, mostro, do altar quando prego, muito mais, são sementes, mas é aonde você semeia, a nível de carne, de sentimento, de vontade, ou a nível de entendimento, e vendo que é uma necessidade. Eu sei que no final de muitos aconselhamentos, eu ouço a pessoa dizer, eu sei que eu preciso mudar, mas não muda. Eu sei que eu tenho que ser uma melhor terra, um melhor terreno, mas não procura, não faz a sua parte. Pena que as horas se foram. Repense, reflita, pois é tudo para você. O que você fizer, para você o fará. E o que deixar de fazer, para você deixará de fazer também. Deus abençoe. Até segunda-feira. Mas amanhã, nesse horário, eu tenho uma palavra mais extensa da parte de Deus para a edificação da família. Deus abençoe.